Olá, eu sou Hélio Goldstein e esse é o Papo de Arte, uma série com artistas das mais diferentes áreas, gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente do Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil, com artistas de primeira, que a Associação Amigos da Arte traz para você. E o convidado de hoje é Zeca Camargo. Zeca é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Propaganda e Marketing pela ESPM, mas nunca exerceu essas profissões, pois muito jovem já foi fisgado pelo jornalismo. Foi trabalhando nessa área que o mineiro de Uberaba viajou pelos 4 cantos do planeta. Criativo, formatou e apresentou quadros e programas dos mais variados assuntos na televisão brasileira. Cosmopolita, aliou as reportagens ao seu gosto por conhecer cultura e pessoas. Escreveu a biografia da mulher do fim do mundo, Elza Soares. Literatura, música, dança, culinária e o que mais vier são assuntos que Zeca tira de letra. Você tira de letra, Zeca? Tiro. Eu não digo não para nada. Eu adoro qualquer ideia nova. Não ter feito uma coisa para mim é um convite para fazer, jamais uma hesitação. Aí você vê, para você, ao contar aí, justamente falou assim, olha, ele nunca trabalhou com as matérias que estudou. E o meu caminho pelo jornalismo foi totalmente intuitivo, totalmente sem querer. E, Zeca, você conhece bem esse teatro que nós estamos, né? Você, quando falou dança, eu até achei graça, porque aqui, primeiro eu frequentava esse teatro muito, eu lembro da inauguração do teatro. Anos 80, a gente vivia aqui. Eu sou do tempo que aqui a Avenida Rio Branco era chamada de a Broadway paulistana. Tinha tanto teatro. E sim, me apresentei aqui nesse teatro. Nesse palco? Não, no palco maior, porque nos espetáculos do Ivaldo, que era um monte de gente. Eu dancei muitos anos com o Ivaldo Bertazzi. Dancei 10 anos lá, fui professor, bailarino dele também. E Ivaldo se apresentou em vários teatros, mas ao entrar aqui, eu revendo esses camarins aqui, lembrei na mesma hora, era uma época muito gostosa, que obviamente toda essa trajetória aí era impensável. Eu posso imaginar a emoção que a gente sente quando volta a um teatro, principalmente nesses tempos, né? Sim. Sobretudo porque eu gostava muito do palco. Eu quis fazer teatro uma época, não deu muito certo. Eu cheguei a fazer lembrei disso agora, cheguei a fazer um teste pro Romeu e Julieta do Antunes, aquele famoso. Nossa. Fui escorraçado, péssimo ator, óbvio. E aí acho que talvez frustrado com essa tentativa, fui fazer dança, que era uma maneira de me expressar. Então fui parar no Ivaldo. E sim, é uma lembrança dessa vida de artista, dessa boemia. Eu acabei fazendo só uma peça de teatro, que certamente você lembra, uma peça que era da Bia Lessa. Imagina, fui parar justo com quem? Olha, com a Bia Lessa, o futebol, que né, era época de Copa, e foi no Teatro do SESI. Foi minha única experiência em atuação. Mas aí a dança, de alguma maneira, me ajudou certamente a me expressar, a ter uma presença maior de palco e, por conseguinte, de câmera, né? Neste outro palco. Esse domínio completo que você tem. Eu acho que você pode contar com uma certa espontaneidade natural ali, mas certamente o teatro, as artes cênicas, me ajudaram a ter uma desenvoltura na frente das câmeras, sem dúvida. E você é um grande entrevistador, ou seja, você entrevista artistas, e não só artistas, evidentemente, mas Sim. Quando você os faz, você tenta puxar aspectos que não foram abordados.
ou o entrevistado, vamos abrir um pouco mais disso, para ele é sempre uma obrigação. Eu, às vezes, era a entrevista número 16 daquele dia, e eram 10 minutos com a celebridade, mas, enfim. Então, na minha percepção, logo cedo, eu vi que se você fizesse uma entrevista muito protocolar, você estaria aborrecendo o seu artista, que é tudo que você não quer. Você quer ter uma entrevista solta, diferente, alegre. Então, sim, minha preocupação sempre foi ter algum diferencial para tentar ganhar esse artista, ganhar essa celebridade, esse entrevistado, logo nos primeiros segundos, se possível, da conversa. Porque assim você tinha uma entrevista mais solta e diferente de todas as outras que ela ou ele estavam acostumados a dar ao longo do dia. Mas, de fato, eu adoro fazer entrevista. Eu acho que isso parte de uma curiosidade natural para as pessoas. Eu gosto de gente, você falou na introdução aqui, eu gosto de lugares, de gente, de pessoas. Então, isso me ajudou a ter essa paixão por entrevista. E que entrevista você não fez que gostaria de ter feito? Ou que ainda pretende fazer? As definitivas são grandes ídolos assim que já morreram. Entrevista dos meus sonhos teria sido com David Bowie, que eu quase fiz uma vez no Rio de Janeiro, quando passou pelo Brasil. Não deu certo. Prince, sem dúvida, era um que eu tentei. Ele foi naquele Rock in Rio histórico, em 91, e não deu certo. Então, eu não desisto nunca. Tem uma lista boa de gente que eu gostaria de entrevistar, do cenário internacional e nacional também. Cara, o que é mais incrível de trabalhar com show business é que essa lista não acaba nunca. Porque sempre aparece gente interessante para você falar. Um artista que te fascina, né? Alguém que você fala, eu quero entender o que tem por trás dessa cabeça, desse artista, dessa voz. Então, é uma lista que eu posso falar esses nomes todos, mas certamente, olha, ela já cresce aqui só de imaginar que tem gente como... Eu nunca entrevistei o Johnny Hooker, gostaria de entrevistar. A Açucena das Bahias também nunca entrevistei. O que me fascina no pop, na cultura, é que tem gente interessante surgindo o tempo todo. E falando em entrevistas, você, na verdade, numa das suas entrevistas, o Cazuza revelou ser HIV positivo. Sim, e me pegou totalmente de surpresa. Em 1989, eu era correspondente júnior da Folha. Até então, oficialmente... Ele dizia que não, inclusive quando era perguntado diretamente. Imagina, eu lembro que Marília Gabriela, que já era Marília Gabriela, era um moleque começando na Folha, e Marília já era aquela jornalista super respeitada, amiga de Cazuza, e ele não disse a ela. Especulava-se, mas é preciso lembrar, se hoje, talvez, né, a pessoa soropositiva ainda enfrenta algum estigma, alguma coisa assim, imagina naquela época, imagina ele enquanto pessoa pública. E o que eu acho que aconteceu foi uma confluência ali. Era necessário, eles já estavam, a família, né? O Cazuza sempre muito junto com a Lucinha e com o pai, já tinham decidido que era o momento de contar. Eu acho que eles estavam esperando um canal certo. E naquela entrevista teve um incidente, um acaso, na verdade, que eu acho que contribuiu para isso. E aí eu digo, não só pelo meu ponto de vista, mas a própria Lucinha, quando escreve a biografia do Cazuza, cita esse episódio, e que foi parar, inclusive, no musical. Antes de a gente começar a entrevista, eu nunca tinha visto Cazuza na minha vida. Eu era, de fato, alguém que estava começando. Você não o conhecia? Não o conhecia pessoalmente, só como fã, é claro. E a gente chegou, ele já estava bastante debilitado, e a gente foi para o quarto onde era a entrevista, o famoso Delmônicos, lá em Nova York, um hotel que não existe mais, e ele me oferece um vinho. E eu falo, ok, vamos tomar, enfim, né, descontração e tudo. E ele me oferece o copo dele. É muito importante imaginar justamente esse estigma, né, onde as pessoas tinham medo de pegar a AIDS de qualquer maneira, um monte de mentiras. Imagina, eu fico pensando nisso em épocas de fake news como agora. Mas na época elas já existiam, eram fortes. E, obviamente, eu, enquanto jornalista, bastante informado, eu tinha certeza absoluta que eu não sabia, não tinha certeza, mas ainda que ele estivesse positivo, eu não ia me contaminar ao tomar do mesmo copo que ele. Ser o mesmo copo de vinho. Justo. E aí, então, aceitei, tomei. Ele falou, então toma do meu. E eu tomei. E eu gosto de pensar que isso criou uma confiança, né? Tipo, eu vou passar essa informação para alguém que não vai fazer disso uma manchete sensacionalista
não vai denegrir a minha imagem, né? Que eu acho que esse era o medo maior ali. E aí, óbvio, isso foi logo no começo da entrevista, quando ele conta isso, você joga a sua pauta embora. Eu tinha uma pauta super careta, né? Sim. E a gente passou a falar só disso. Também é importante lembrar que foi a minha primeira página ali, e eu fiquei muito orgulhoso e, ao mesmo tempo, triste, porque eu estava ganhando um destaque grande profissional com uma notícia que, obviamente, entristeceu todo o Brasil. Mas senti depois uma gratidão, obviamente, pelo tratamento que foi dado à notícia, e isso, sim, ajudou a moldar esse jornalista que está conversando com você hoje. E esse jornalista, a partir dessa informação, ou seja, você foi com uma pauta e voltou com uma outra bombástica, Sim. Porque por mais que se houvesse suposições com relação à doença, o HIV, ou seja, a AIDS que ele estava vivendo aquele momento, não havia confirmação. E essa confirmação, no momento dessa confirmação e a partir disso, sua pauta, como você disse, mudou. Exato. E aí você tem que ter... E o que mudou no Zeca? O jogo de cintura. Essa noção de que você tem uma conversa e não uma entrevista. Claro que se você tem coisas importantes que o teu entrevistado ainda não disse, você deve voltar e insistir naquelas perguntas. Mas jamais que aquilo seja um timão de ferro, assim. Né? Tem que ser flexível. Falando em flexibilidade, você, na MTV, você conquistou a geração X. Sim. Certo? Depois, você foi pro Fantástico. Qual foi a geração? A geração... Todas as gerações. Eu lembro que a minha maior aflição, assim, preocupação, quando eu fui ao Fantástico, é que eu, até então, tinha sempre trabalhado com nichos, vamos dizer assim. Sim. E no Fantástico, você fala com aquela menina adolescente, Fala com a mãe dela, o namorado, o irmão mais novo do namorado, a avó, o tio que chegou de viagem, você fala com todo mundo. Eu falei, será que eu vou agradar? Será que eu vou passar a informação com a mesma credibilidade para essas pessoas todas? E eu digo que eu tive muita sorte de começar a entrar para a TV Globo pelo Fantástico, porque o Fantástico é um formato extremamente elástico. Cabe tudo, literalmente, no Fantástico. De musicais a entrevistas de denúncia. Reportagens de comportamento, longos formatos, pílulas. Eu, junto com a minha admissão na TV Globo, eu ganhei uma liberdade enorme, assinalada pelo grande Luiz Nascimento, que foi o diretor do Fantástico durante mais de 20 anos e com quem eu trabalhei os 17 anos que eu fiquei no Fantástico. Então, era um tipo de editor que a gente sempre gosta, você é um deles, você sabe bem, que você fala, eu tive essa ideia, e ele fala, o que mais? E alguém fala, aumenta isso aí. Isso é o que todo mundo sonha, ter um editor assim. Luizinho era isso, dentro de um formato que, de fato, Fantástico é um programa que tem. Fantástico é de 1973. Impressionante. E por que essa longevidade? Porque se transforma. Agora, para qual público você fala hoje? Uau! É engraçado porque eu, há pouco tempo, na minha rede social, eu postei uma foto quando eu fui capa da Capricho, uma vez na vida, olha só. Fui um garoto, um colírio da Capricho, porque eu apresentava, então, o programa de maior popularidade no Brasil, que chamava-se No Limite. Então, essa era do ano de 2000, acho que a capa é de agosto de 2000, se não me engano. E aí, na minha rede social, muitas respostas falavam assim, nossa, eu lembro de você na Capricho. Até tinha uma certa confusão, porque eu trabalhei na Capricho, mas em 95. E depois eu apareci na capa. Mas, você vê, para quem você fala? Eu falava para essa menina, que era a leitora da Capricho. O ano passado, a revista Cláudia me pediu um texto e eu escrevi para a leitora de Cláudia, imaginando que ela era a leitora de Capricho, que agora já tinha crescido tanto tempo depois. Então, eu falo hoje em dia, e a rede social dá esse corte de maneira muito clara e transparente para a gente hoje, com pessoas curiosas. E aí é difícil você colocar num extrato, né? Numa faixa etária, numa classe social, numa região do Brasil que seja, porque existe gente interessante e interessada em qualquer lugar, em qualquer época, qualquer
qualquer formação cultural. Eu tenho nas redes sociais uma coisa muito positiva, longe de ter 1 milhão de seguidores, eu tenho 400 e poucos mil. Você se importa com o número de seguidores? Menos do que com essa coisa que é tão importante chamada engajamento. As pessoas que estão lá, elas gostam do que eu falo, elas respondem em quantidades inacreditáveis, não é a questão do coraçãozinho, elas vão um pouco além. Que livro é esse? Me indica um filme, estou indo viajar, qual a melhor época? Isso que eu acho que rede social é para isso, é para conectar, para compartilhar as coisas. E isso eu nem sei como, mas eles calculam lá, eu tenho um pessoal que cuida da minha rede, e este engajamento é altíssimo. Inclusive para um grupo que não é uma faixa que não tem tantos seguidores assim. É bastante, 430 mil é bastante, mas a gente, né, das pessoas poderosas da rede social, a gente fala em milhões, dezenas de milhões até. Mas eu sei exatamente com o que eu estou falando, e eu definiria essas pessoas como pessoas interessadas e, sobretudo, curiosas. Você sempre apontou, ou sempre gostou de apontar tendências, né? Principalmente na área musical. Sim. Né? E isso vem da onde? De uma curiosidade nata, eu acho. Eu sempre fui esse garoto curioso. As próprias viagens, quando se fala de viagem, eu tive a sorte, olha só, de cair numa família, nascer numa família que acredita até hoje, meu pai já faleceu, mas minha mãe acredita até hoje que viagem é educação. Qualquer viagem é uma educação. Você vai entrar em contato com uma cultura diferente, você vai ter novos inputs, novos registros, novos sons, novos autores, novas religiões, novos paladares. Novos aromas. Os aromas, cheiros, paladares. Então, isso desde pequeno. Nós somos 3 irmãos na minha casa, e na minha casa, viagem sempre foi prêmio. Né? Não tinha, você vai viajar, se você conseguir, você vai viajar. Meus pais apostavam bastante nisso. E aí, difícil dizer o que nasceu primeiro, a vontade de viajar ou a curiosidade, mas vieram todas essas coisas juntas. Agora, você é sobrinho do Cacaso, um grande Sim. poeta da década de 70. Sim. O que vem de lembrança? O que ele, enfim, te inspirou? Os livros em si, Hélio, porque eles era incrível. Eu lembro, mesmo criança, de ler e imaginar, eu não tinha nenhum parâmetro para dizer que aquilo era uma boa poesia, mas eu dizia, puxa, são poemas muito simples. E meu tio é um poeta conhecido. Então, não é um mistério. Né? Ser um poeta me ajudou um pouco a entender o que era ser artista, na verdade. Meu tio era, a princípio, na minha família, ele era primeiro um professor, é engraçado lembrar isso, né? Porque era a profissão dele. E ser poeta era uma ocupação dele. E dali vinha uma admiração por tudo, pelo círculo, na verdade. Eu lembro que na casa do Cacaso tinha uma coleção de Veja e de Pasquim. Olha só, e eu lia criança, realmente, o Pasquim e a Veja. No começo, você certamente se lembra disso, a Veja eram grandes escritores. Eu lembro de ler Milor Fernandes nas páginas. Eu conheci o Milor nas páginas da Veja, não é? Eu lembro, eu ficava extasiado, fábulas fabulosas do Milor. E esse tipo de informação eu tinha na casa do meu tio. Agora, entre os livros que você escreveu, e você escreveu alguns livros, tem a biografia da Elza Soares. Sim, que eu achei que fosse ser muito simples, né? Biografia é um processo que envolve muita pesquisa, envolve você criar, não histórias, mas contextos, né? Às vezes é uma história até banal, que você cria um contexto inteiro, você tem que tornar aquilo uma leitura interessante para a pessoa, né? Que já é fã, ou admirador daquela pessoa, ou até odeia aquela pessoa de que ela está lendo, mas aquilo precisa ser sedutor, precisa ter um contexto. E tem 50 horas gravadas com a Elza, e aí toda a pesquisa, e aí o próprio trabalho de escrever, que é braçal. Braçal. E eu quase não podia acreditar quando recebi o convite de ser o biógrafo dela, que ela fazia questão de falar que não era a primeira escolha. Assim, eu queria o Rui. Rui é o Rui Castro. Rui Castro. Né? O Rui só não faz entrevista de quem está vivo, então vamos com você mesmo. Ela falou assim, isso é uma coisa maravilhosa dela, que é totalmente espontânea. Essa mulher
ela é totalmente maravilhosa. Zeca, e outras biografias que você possa falar, essa biografia vocês não podem perder? Keith Richards, a primeira que me vem à mente, eu li essa biografia praticamente no avião, na viagem de avião. A boa biografia é essa que, né, não só você relê momentos que você gosta, assim, mas como você tem um bastidor ali, né? De isso que eu tentei até dar muito nas histórias de Elsa, onde você acrescenta com um toque pessoal alguma coisa ali. Eu lembro de ler uma biografia da Josephine Baker dos anos 80, final dos anos 80, que também era incrível, que era uma biografia, mas não me parecia uma página de Wikipédia, que nem existia naquela época. Mas era uma história. E eu falei, isso aqui é interessante. Para onde você viajaria nesse momento, se você pudesse se teletransportar? Tailândia, Bangkok, a cidade que eu mais acho incrível do mundo. Iria agora para Bangkok, já fui muitas vezes a Bangkok. Umas 15 vezes. Eu fui a Bangkok a primeira vez em 2003, com uma escala. Eu estava indo para o Vietnã, fazer uma férias, passei 18 dias no Vietnã. O Vietnã é incrível, mas 2 dias eu cheguei, descansei um dia em Bangkok. Eu quase cancelei o Vietnã, porque eu fiquei totalmente apaixonado. Sou apaixonado até hoje. Eu gosto de cidade. Eu gosto muito de natureza. Já fui a safaris fotográficos incríveis da África, já fui ao Himalaia, vi a coisa o Circo de Soleil da natureza, que é uma aurora boreal, que é a coisa mais inacreditável, mas eu gosto de cidade. Eu gosto da vida cultural, do frisson da cidade, das pessoas, das cabeças que você encontra na cidade. É isso que me estimula. E Bangkok, eu brinco que é São Paulo com esteroide. É 24 horas, é o mais tradicional, o mais moderno, o mais sofisticado e o mais popular. Você sai de um restaurante que custou $150, você, na rua você tem uma comida quase igual por $2, assim, entende? Então é para onde eu iria. Eu gosto daquele jeito, é quente, mas eu gosto daquela bagunça. Bangkok é meu primeiro destino, assim que a gente puder viajar. E qual é o teu porto seguro? Aí, fora do Brasil, né? Paris, que eu acho que é a cidade mais cosmopolita que eu conheço, mesmo. Eu, durante muito tempo, morei em Nova York e, obviamente, tive uma fase, Nova York, eu vou morar em Nova York, ainda bem que eu não tomei essa decisão, porque é caríssimo morar em Nova York. É caro morar em qualquer lugar fora do Brasil, mas Nova York em especial. Depois Londres, a música, não, aqui eles sabem mais de música e tal, mas Paris são as duas juntas, né? Pequena, num certo sentido, menor que Nova York, bem, né, como demograficamente menor que Nova York, mas com uma variedade cultural e primeiro, um respeito enorme pela tradição francesa, da cultura francesa, que, obviamente, parte da cultura ocidental, né, veio toda de lá, mas, ao mesmo tempo, extremamente porosa e curiosa. Eu nunca me esqueci de uma exposição que eu tive o privilégio de ver no Beaubourg, chamada Les Magiciens du Monde, os mágicos do mundo, da Terra. E que foi a primeira vez que você via artistas africanos que nunca tiveram espaço no museu, e artistas que, na época, nem eram chamados de artistas, mas justamente eram os mágicos até, com trabalhos em terra, mantos tribais e coisas incríveis. E eu falei, nossa, isso aqui, que incrível. E essa exposição, para mim, mexeu com o pequeno Zeca. Não era tão pequeno assim já, mas eu falei, olha como essa cidade abraça, propõe coisas tão diferentes e valoriza isso. Hoje em dia eles fizeram até uma segunda edição recentemente para comemorar 30 anos da primeira, talvez. Essas datas eu precisaria checar. Mas hoje em dia você vai ao Museu do Quai Branly, que é um museu etnográfico, né, de Paris, você vê coisas que é o que eu amo do mundo todo e que tem um tratamento não de curiosidade, que muitas vezes você tem, mas que aquilo é arte tanto quanto aquela que você vê no Louvre, tanto quanto a que você vê no Museu d'Orsay, quanto você vê no Palais de Tokyo. E eu amo isso aí. Então, meu porto seguro, quando eu falo, bom, eu preciso respirar, eu preciso, né, me realimentar, aí certamente Paris. Falando em alimento,
Vamos à gastronomia. Da onde vem esse amor à gastronomia? É familiar? Da onde vem? Ele é família mineira, nascida em Uberaba, como você lembrou. Casa da minha avó era daquelas que a cozinha era até fora da casa, porque era fogão de lenha. Você não pode ter fogão de lenha na casa, né? Risco de incêndio. Você pode pôr fogo na casa. Pelo contrário, a cozinha era numa área separada em cima de um galinheiro. Onde a gente brincava com as galinhas, era uma coisa doida. Então, como observador, sempre. Cozinha da mãe, da avó, de quem? Da avó, sobretudo. Minha mãe depois, quando mudamos para São Paulo. Mas ali minha avó e as meninas que trabalhavam com elas, lembro de uma mulher incrível chamada Dona Nilda, que não saía daquela cozinha e fazia aquelas coisas maravilhosas, mas muito de observação. Então, mas nunca foi um mistério cozinha para mim, porque era cotidiano. Eu brinco que lá em Uberaba, a casa da minha avó, eu nem sabia do que era o tampo da mesa, se era madeira, pedra, vidro, porque eu nunca vi vazio. Você acordava, tinha o café da manhã. Aí ficava a geleia com pão, aí chegava a salada, arroz, o frango, ficava aquele pudim, de tarde chegava o pão de queijo, a mesa tinha sempre coisa lá. Então, comida era muito cotidiana, mas é bom e ruim. Tive uma família de cozinheiras exímias, minha mãe pegou essa tradição total, e eu só pus a mão na massa quando eu fui morar sozinho. Eu já devia ter uns 20 e poucos anos. E com cara e coragem, eu falei, não é difícil, não pode ser difícil. É muito fácil. E, de fato, eu não sou um chefe. Eu cozinho muito bem, mas é misturar ingredientes. Às vezes é errado. Tem um amigo meu que fala, olha, a gente já comeu muito frango cru até você trabalhar. Isso aqui tá uma delícia. Mas você lembra do frango cru? Você lembra do arroz? Tem um risoto famoso que eu fiz. O primeiro risoto que eu quis fazer risoto, que não é simples. E eu tinha convidado umas pessoas, e algumas pessoas convidaram outras pessoas, e eu fiz com a receita. Fiz um risoto para 4, 5 pessoas, e eram 10. E aí eu fiquei desesperado, fiz a última coisa que eu ia fazer com risoto, eu pus mais água e mais arroz. Então, desandou, era uma coisa horrorosa. Então, vários desastres fizeram de mim um cozinheiro competente. E também muito curioso. É inevitável associar essa é a minha paixão por cozinha das viagens, direto. Eu experimento tudo. Tenho uma afinidade maravilhosa com a cozinha tailandesa, foi por onde eu comecei. É muito simples a cozinha tailandesa, é muito fácil. Se tiver um wok... É muito aromática, né? Perfumadíssima. Você tem um wok, que é aquela panela, né, mais redonda, assim, não chega a ser um caldeirão, mais pequenininho, e você vai jogando as coisas no wok e aquilo vai perfumando. E eu viajo, eu trago metade da minha mala, temperos, arominhas, sementinhas, tudo delicioso. Mas aí pela Turquia, pela África, França nem se fala, Itália, pelo Brasil inteiro. As gastronomias que a gente tem no Brasil maravilhosas. Então, essa relação, eu faço muito essa relação. Me dá uma palavra para o teu perfil. Nossa, curioso. Sempre. Que se conserve assim. Bem, para encerrar, eu queria que você escolhesse uma das alternativas aqui. Vamos ver. Ir ou voltar? Ir, sempre. Eu não gosto nem... Ontem eu estava falando isso. Eu já morei em vários lugares, eu não gosto de voltar em lugar que eu já morei. Sempre ir. E essa conversa boa vai terminando por aqui. Semana que vem tem mais um Papo de Arte. Tchau para vocês.